canal. E hoje eu vou contar para vocês um pouco sobre o livro Divergente. O livro Divergente, ele é um dos meus preferidos. Eu li ele através de uma recomendação de uma amiga minha. Ela tinha lido até em PDF, e aí ela me disse: lê, você vai gostar, do estilo de livros que a gente gosta, porque a gente lê bastante livros parecidos. Aí ela disse pra mim poder ler, que eu ia gostar bastante. Aí, até então eu não dei muita bola, fui pesquisar, depois de um tempo fui pesquisar o livro, aí eu achei um pouco caro e tal. E aí, até que na onde eu estudava, né, eu estudava no SESI, e lá eles têm uma cota de aproximadamente R$ 5.000 para gastar com livros por ano. Então, todo mês de novembro, aproximadamente, ou dezembro, eles pediam pra gente fazer uma lista dos livros que a gente queria, ou recomendasse, que comprasse. E aí eles compravam pra gente em janeiro e a gente lia. Daí ela me recomendou, aí a gente sempre colaborava, contribuía com a biblioteca fazendo livros, né? Por que será? Porque as nossas listas são imensas, né? E livros não são muito baratos às vezes. Então, aí eu mandei a escola comprar, a escola comprou, aí eu li. Na época que eu li, o filme, o livro, ele estava sendo eles estavam gravando a adaptação. Para quem não sabe, Divergente é um livro e atualmente nós temos a adaptação dele e do próximo, que é Insurgente. Primeiramente, falando, a série é uma trilogia, na verdade. Temos Divergente, Insurgente e Convergente. E no cinema nós temos Divergente e Insurgente. Esse ano, em novembro, vai sair a parte 1 do Convergente. Por quê? Porque o terceiro livro foi dividido em 2 filmes. O primeiro vai ser lançado esse ano, em 2015, e o segundo em 2016. Então, na época que eu li esse livro, eles estavam gravando a adaptação. E aí eu li e falei, tá, né, a escola comprou, minha amiga indicou, vou ler. Aí, não é que eu gostei muito desse livro, eu li ele, nossa, eu lembro que na época que eu li, eu tava em semana de prova. Então, eu queria ler ele toda hora, toda hora. Eu tenho certeza que se eu não tivesse nada pra fazer, não tivesse semana de prova, eu ia ficar lendo ele e eu acabaria esse livro no máximo 2 dias, de tão bom que ele é. E como eu estava em semana de provas e tal, eu demorei uma semana para ler esse livro, por conta de eu não ter muito tempo na época. Mas, agora voltando para a história, ele é um livro, falando da capa, mostra a Audácia aqui, né, o símbolo da Audácia e Chicago. Para quem não conhece, esse livro, Divergente, ele foi escrito pela Verônica Holt, da editora Rocco. E ele é o quê? Ele é uma distopia. O que é uma distopia, para quem não sabe? Distopia é como se fosse uma sociedade de uma maneira diferente. Por exemplo, a nossa sociedade hoje em dia é o quê? Brasil. Brasil tem uma presidente, que é a Dilma, tem os vereadores, os prefeitos, os deputados, os senadores, governadores e tal. Inglaterra é o quê? É rei e rainha. Não é igual aqui no Brasil, que é prefeito, presidente. E aqui, como é uma distopia, o que acontece na distopia? Na distopia, quem manda, nós sabemos que hoje em dia, e nas distopias, quem manda é quem está no poder, tá? Mas, na distopia, o poder é o foco da história, entendeu? A sociedade, ela sofre muita pressão, muita pressão. Ela é uma sociedade, como eu acabei de falar, com muita pressão, sofre bastante, a sociedade manda eles fazendo o que ela quer, você tem que fazer o que a sociedade quer que você faça. Lá não é como se fosse Cuba, entendeu? Cuba não é o poder que manda, que é um país socialista. Não é igual o nosso, eu recebo R$ 1.000, é meu. Não, lá você recebe R$ 1.000 e divide para todo mundo. É mais ou menos igual Cuba, distopia. Distopia é o quê?
Porque em Cuba, quem manda é o poder, o resto é tudo igual. Distopia é mais ou menos isso. Quem manda é o poder, o resto é tudo igual. Então, né, como na distopia quem manda é o poder, aqui em Divergente não é diferente. Quem manda é o poder. O que conta Divergente? Divergente se passa numa cidade chamada Chicago, onde a sociedade, essa cidade, é dividida em 5 facções. Quais? Audácia, abnegação, amizade, erudição e franqueza. Cada uma possui uma característica. Por exemplo, se eu sou uma pessoa altruísta, o que é isso? Uma pessoa que gosta de ajudar os outros e tal, que possui compaixão, eu sou da abnegação. A abnegação possui uma característica, além dessa, que é usar roupas cinzas. Se eu sou uma pessoa muito inteligente, gosto de estudar e tal, eu sou da erudição. A característica da erudição, além disso, é usar roupas azuis. Se eu sou uma pessoa que gosta muito de natureza, de plantação, de agricultura, essas coisas, eu uso roupas amarelas e sou da amizade. Se eu sou uma pessoa que coloca coragem em primeiro lugar, que enfrenta tudo, que gosta de adrenalina, que gosta de altas emoções, eu uso roupas pretas e sou da audácia. Agora, se eu sou uma pessoa bem franca, que gosta de falar verdades e sempre falo verdades para você queira ouvir ou não, eu uso roupa brancas e sou da franqueza. Então essas são as 5 facções: franqueza, erudição, audácia, amizade e abnegação. E a sociedade ela é dividida nisso, em características. Se eu sou disso, eu sou de tal facção. Se eu sou aquilo, eu sou da outra facção. Se eu sou inteligente, da erudição. Se eu sou corajoso, audácia. Entendeu? E quando você completa 16 anos, você é obrigado. Por quê? Porque a sociedade te manda. Por quê? Porque é uma distopia. Você é obrigado a fazer um teste de abdicação. Esse teste constitui em que você toma um soro que a erudição produz, porque é a facção dos inteligentes. Não que as outras não sejam, mas é a facção dos mais inteligentes, entendeu? Ela produz um soro, você senta lá na cadeira, toma um soro, e aí você vai ter como se fosse como se você tivesse um sonho, entendeu? Você vai fechar os olhos, vai sonhar, e esse sonho, ele vai dizer, mais ou menos, ou pelo menos vai te induzir na sua escolha. Por quê? Porque quando você tem 16 anos, você tem que escolher qual facção você vai seguir pro resto da sua vida. Se você vai continuar com a facção que a sua família ou se você vai abandonar a sua família e ir para outra facção. E aí nesse teste dá o resultado. Se deu que, por exemplo, deu no teste que eu sou da erudição. Eu posso muito bem não ir para lá e ir para a franqueza. Eu posso escolher, entendeu? Esse teste é só para te induzir, para te dar uma ideia de qual facção você pode ser. E a personagem principal aqui é a Beatriz Pryor. A Beatriz, ela tem 16 anos e ela vai fazer a escolha da facção dela. Daí ela vai lá, toma um soro e tal. Um detalhe que eu não contei. Se der no seu teste mais de uma facção, você é divergente. É aí que é o nome do livro. E o que acontece com a Beatriz não é diferente. Ela
vai lá, faz o teste e dá 3 facções para ela. Dá que ela é da abnegação, primeiramente. Ela é da abnegação, a família dela é de lá. Mas o teste dá que ela é da abnegação, da erudição e da audácia. Aí ela fica, nossa, por que 3? Aí tem uma moça lá, a Tori, que ela fala pra Tris, que é a Beatriz. Tris é o apelido dela, tá? Se eu falar aqui no vídeo, é a mesma pessoa. Aí a Tori fala pra Tris que é muito perigoso ela ser divergente, que ela não pode contar pra ninguém e tal, porque a sociedade meio que caça esses divergentes. Porque pra eles não pode existir divergente. Por quê? Porque os divergentes, além deles terem a possibilidade de escolha entre 3 facções que dá no teste, ou mais, ou 2, enfim, eles são imunes aos soros. Por exemplo, se a sociedade dá um soro para eles dormir, os divergentes não vão dormir, entendeu? Então é por isso que a sociedade quer, de certa maneira, eliminar os divergentes. E aí, depois do teste, a Tris, eu vou dar um spoiler já, porque isso acontece no começo do livro, e pra você que vai assistir o filme, ou que já assistiu o filme, sabe que isso acontece bem no comecinho, e eu tenho que contar essa parte pra poder conseguir desenvolver o livro, ou terminar de contar o resto do livro. Bom, resumindo a história, a Tris escolhe a audácia, abandona sua família. Detalhe, ela mora com a mãe, com o pai e com o irmão. O irmão dela também tem 16 anos, ele também faz o teste, e o teste dele dá erudição. Então, os 2 filhos da família se deslancham, vão para outras facções. E lá, toda vez que você escolhe sua facção, a primeira semana você tem que passar por testes dessa facção. E se você não passar nesse teste, você sai daquela facção que você escolheu, que deu o seu teste, e você se torna um sem facção. Assim. Então, tecnicamente, a sociedade é dividida em 6 facções, as 5 principais, e aquelas são aqueles que não têm facção, porque não passaram no teste, depois de entrar na facção que eles escolheram. Então, a Tris entra na audácia, ela passa no teste, depois de uma semana, ela tá entre os melhores lá, e tal. E por que eu disse pra vocês que o apelido dela é Tris? Porque assim que ela chegou na audácia, eles pulam de um... Como eu disse que eles são muito corajosos, eles colocam a coragem em primeiro lugar, adrenalina, isso, aquilo. Eles pulam de um morro assim, e aí chega lá, no final tem uma rede que é a entrada da audácia. Eles pulam, e aí a Tris pula, a hora que ela chega lá, tem o... eu vou falar, não é essa palavra, mas só pra vocês entenderem. Tem o professor dela, digamos assim, da iniciação dela, e ele diz, qual é o seu nome? Aí ela diz, Beatriz. Aí ele diz, não, qual é o seu nome? Por quê? Porque lá na audácia você tem a possibilidade de escolher o seu nome. Por exemplo, eu sou Graziele. Se eu chegar na audácia, eu posso muito bem me chamar, sei lá, Maria, entendeu? Aí ela chega lá e fala Tris. Então, por isso que esse é, digamos que, o nome dela. O nome é apelido. Porque ela é Beatriz, chega lá na escola Tris, e aí é o nome que fica o livro inteiro, a série inteira. E quem tá lá é o 4. É o nome do moço, o nome que ele escolheu, o 4. Enfim, o professor dela. E aí ela chega lá, ela faz todo o teste, passa no teste, depois de uma semana, é uma semana esse teste, tá? Aí ela faz o teste, passa, ela entra definitivo pra audácia. Então, porque aí ela entra pra audácia, né? E lá ela conhece outras pessoas, a Cristina, que é muito amiga dela, que veio da franqueza, né? Lá, como eu disse, é muita adrenalina, isso, aquilo. Eles pulam de prédios, pulam de trens, entendeu? Os esportes deles são adrenalina no sangue. Fazem tatuagens, piercings, por isso
3 tatuagens aqui, né, e uma no braço. No braço é o símbolo da abnegação, que é a facção que ela morava, que é a facção dos pais dela. No outro ela tem o símbolo da audácia, que é esse aqui, um círculo com fogo. Aí aqui ela tem 3, digamos, passarinhos, que ela diz que são os membros da família dela que ela deixou para trás, depois de escolher a audácia, o pai, a mãe e o irmão, né? E é basicamente isso que conta o livro. O livro conta basicamente da facção audácia. Por quê? Porque como a história se desenvolve na perspectiva da Tris, e a Tris escolheu a audácia, obviamente que a maior parte da história vai contar sobre a audácia, né? Eu super indico esse livro, dou 5 estrelas pra ele, porque foi um livro que eu lia e eu não conseguia parar. É uma leitura extremamente gostosa de ler, você não consegue largar esse livro, é muito viciante esse livro aqui, muito, extremamente viciante. Leiam e depois me contem nos comentários se você também achou muito viciante. Como eu disse, é uma leitura extremamente prazerosa, muito gostoso de ler esse livro, muito interessante. Vai acontecer, se você gosta de romance, eu assim, particularmente, não curto muito histórias que focam só em romance, romance, entendeu? Não curto muito essas histórias. Eu gosto de histórias que o foco não é o romance, mas que também tem romance. Então, uma dica. Esse livro, o foco não é romance, é uma distopia e tem uma pitadinha de romance. Se você gosta desse gênero, leia, que é muito bom. Vai desenvolver, vai falar bastante do 4, que é, digamos, o professor da Tris, porque da iniciação dela e tal. Vai contar por que ele chama 4. Não posso contar porque é um spoiler muito grande e é muito interessante saber isso. Fala bastante da Tris e tal, os amigos que ela fez na facção nova dela e tal. E no finalzinho do livro acontece tipo uma guerra, porque eles querem se revoltar contra a sociedade. Na verdade, vai acontecer um rolo lá, e vocês vão ficar sabendo, vou dar só um toque, uma pincelada aqui. É um rolo meio que entre a abnegação e a erudição. E aí todo o resto da sociedade cai em cima, falando que a erudição é isso, aquilo, não sei o quê, falando mal da erudição. Vocês vão descobrir os podres dessa facção, um pouquinho de outras também. E aí todo mundo se revolta contra, eles querem cancelar as facções, não sei o quê. Fica também uma dúvida que tem um muro lá, uma cerca, que separa Chicago dos outros lugares, das outras cidades. E aí eles pensam, nossa, será que a gente pode pular esse muro e tal? Então, leia, porque Divergente é meu livro preferido da trilogia. Divergente, Insurgente, Convergente. Divergente, sem dúvidas, é o meu preferido dos 3. Por quê? Porque, vou ser bem sincera, não gostei do final do Convergente. Fiquei #chateada com aquele final. Por isso ele não é meu preferido. O segundo, o Insurgente, é muito bom, eu gostei também. Mas Divergente é meu preferido porque minha facção preferida é a Audácia. E esse livro fala bastante da Audácia, então por isso que eu gostei bastante. Depois vocês comentam aqui nos comentários de qual facção vocês são. Se vocês são divergentes ou se vocês são transferidos de alguma facção. Eu sou o divergente. Eu sou da erudição, da franqueza e da audácia. Eu era da franqueza e fui pra audácia. Então a minha facção preferida é a audácia. Se vocês também são, comentem aqui também. Bom, falando do aspecto do livro, como eu gosto de falar bastante, é um livro que eu acho muito bonita a capa. Esse livro aqui, ele é muito bonito, né? Aqui mostra Chicago, né? A audácia, porque eu disse pra vocês que o livro conta bastante da audácia. Ele é alto relevo, divergente aqui, né? É um pouco cinza também, ó, se vocês abrirem aqui.
mostra tipo uma nuvem, né? Bem escura, tipo pra chover. As folhas da trilogia inteira são todas amareladas. Tem orelha bem grandinha até. Aqui cinza, né? A autora aqui. Uma curiosidade da autora é que ela é bem novinha, então eu admirei muito isso nela, dela ser uma pessoa jovem e tão jovem assim conseguir conquistar um público tão grande, né? Só fazendo um parâmetro que eu gosto de fazer entre o livro e o filme. No meu ponto de vista, eu gosto mais do livro, geralmente, e esse não foi diferente. Eu gostei mais do livro do que do filme. Não que o filme não seja bom, o filme é bom. Ele retrata coisas bem parecidas, é óbvio que existem coisas diferentes, infelizmente. Eu não sei porque eles fazem isso, mas enfim, eles fazem. Tem algumas coisas diferentes, mas não interfere muito no decorrer da história. As histórias são bem parecidas do livro e do filme. Ficou muito legal as simulações, porque, como eu disse pra vocês, eles são fãs de soro, eles tomam soro. Eles fazem simulações dos medos deles. Um spoiler, bem pequenininho. Lá na Audácia. E as simulações da Tris são perfeitas. Assistam, leiam um livro e assistam um filme depois. Perfeito. Ficou aquela simulação muito legal. Demais. Ficou, nossa, muito legal. Enfim, essa é a minha parte preferida do livro. A simulação da Tris. Muito legal. Então, se você tem alguma dúvida, poste nos comentários, curta esse vídeo se você gostou. Se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. Eu faço vídeos toda semana. Toda semana eu posto pelo menos um vídeo sobre um determinado livro ou um determinado tema sobre os livros. Assistam o meu vídeo anterior, no qual eu falei 10 motivos para você se tornar um leitor. Vejam os outros livros. Se esse é o primeiro vídeo que você está vendo aqui no canal, assista também o trailer do canal, tá? Nele eu posto mais ou menos o que eu faço nesse canal aqui. Eu posto mais ou menos o que eu falo sobre os livros, assim. É bem legal, bem curtinho também, 2 minutos o vídeo, só pra você ter uma noção do que se trata esse canal mais especificamente falando. Enfim, então, um beijo pra vocês, até o próximo vídeo.